Olá pessoal, estamos aqui em mais um Conexão Café. Hoje eu tenho o grande prazer de estar aqui com meu amigo Bispo Júlio Vertulo, lá de Suzano e do Brasil, né? Ele tem viajado, ministrado em conferências no Brasil todo. Hoje é difícil você ver um cartaz de uma conferência que não esteja o nome e a foto do Bispo Júlio Vertulo, pastor de uma linda igreja em Suzano. Eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho aqui, falar um pouquinho da sua família que eu amo, e depois a gente vai ter um bate-papo liderança aqui muito legal. Seja bem-vindo, meu amigo. Fala, Tiago, tudo bem? Tudo que bem. bênção estar aqui com você, poder voltar, né, ao Rio e te encontrar é sempre um privilégio. Bom, gente, eu sou Júlio, como ele mesmo apresentou, sou de Suzano, São Paulo, minha cidade amada, cidade que Deus nos deu para pastorear. Deus nos chama a pastorear cidades e eu fui chamado a pastorear Suzano. Sou casado com a Érica, há 24 anos completei agora na última segunda-feira, né? Sou pai do Luiz Gustavo, da Ana Júlia que está aqui comigo e da Mariana, que está em Suzano nesta hora agora. Bom, pastor há 25 anos, pastor da Igreja Cristã Mundial há 21, pregando há 21 anos no mesmo púlpito e alimentando o mesmo povo. Desafio de formar uma equipe que traga resultados. Se hoje eu viajo o Brasil, como você já mencionou, é porque a gente consegue fazer aquele sucesso do líder. O sucesso do líder se mede na ausência, né? Então hoje eu tenho uma equipe que conduz tudo para que eu possa, né, de fato atender as agendas, as demandas, e aí eu brinco que o meu ministério hoje na igreja é aparecer na foto. Eu conheço bem a equipe, realmente tem um pessoal lá, nota 10, nota 1000, né? E uma das coisas que eu tenho ouvido muito falar, o pessoal fala muito, agora inclusive lá nos Estados Unidos, onde eu estava, o pessoal fala que hoje em dia, para uma igreja crescer, ela tem que ter células, né? E uma coisa interessante que eu vejo que vocês não trabalham diretamente com células lá, grupos familiares. Eu queria que você falasse um pouquinho já como que é feito. Eu sei que tem vários departamentos, vários grupos de pastoreio, mas fala um pouquinho da igreja lá em Suzano, como que funciona isso. Eu acho que quando a gente fecha o processo em um método é muito perigoso, porque algumas ferramentas servem para um determinado serviço, outras ferramentas para outro serviço em específico. Então, não é toda a igreja que tem célula que cresce, como também não é toda a igreja que não tem célula que cresce. Ou seja, igrejas crescem ou não crescem por vários motivos, né? São várias situações. Então isso é bom de pontuar, porque às vezes a gente acaba assimilando uma ferramenta como se ela fosse a fonte de tudo. Um planta, outro rega e o crescimento vem de Deus. Essa é o que a palavra diz. Podemos crescer com célula e podemos crescer sem célula. Eu sou uma prova de que é possível crescer de maneira saudável e equilibrada sem célula. Quer dizer que célula está errado? Não. Quer dizer que o fato de eu não estar em célula me faz melhor ou pior? Também não. Apenas encontrei uma ferramenta, um jeito de trabalhar que nos encaixa. Bom, nossa igreja é dividida em ministérios. Hoje é como a gente atua. Os ministérios são a nossa fonte de cuidado e de engajamento das pessoas. Então, vamos colocar aqui em alguns números para que a gente possa ter uma dimensão. Hoje eu tenho uma frequência, né, de membresia de 5.000 pessoas que passam pela nossa igreja ao longo da semana, que são assistidas, participam dos nossos cultos, né, estão ali regularmente frequentando. E eu tenho um grupo envolvido em ministérios, atingindo ministérios, que acaba sendo um instrumento para que eu toque essas outras pessoas de alguma maneira. Então eu tenho esse grupo maior que é alcançado pelo púlpito, e alguém pode dizer, mas o púlpito consegue apacentar e cuidar? Esse é um desafio que eu quero, de alguma maneira, estimular os pastores a acreditarem nisso. Muito bom. O púlpito é uma ferramenta poderosa de pastoreio. A gente precisa resgatar o poder e o impacto do púlpito no meio da congregação. Hoje, quando a gente olha e fala assim, não dá. Dá, é possível. O reverendo Martin Lloyd-Jones fala no seu livro Pregação e Pregadores, ele com certeza foi o pregador mais influente do século XX, sendo o pregador da Abadia de Westminster em Londres, ou seja, um cara de tremenda influência, dizia, olha, que o trabalho bem feito no púlpito mitiga o trabalho no gabinete, ou seja, a palavra no púlpito, ela tem o poder de apacentar o rebanho. Então, acho que um dos caminhos é esse. Eu tenho uma abrangência de muitas pessoas que são alcançadas e atingidas pelo púlpito.
né? Ou seja, quando Spurgeon dizia lá, né, acenda uma fogueira no púlpito e o fogo se alastrará pelos bancos. Nós precisamos de homens queimando nos púlpitos. Nós precisamos da força de Deus manifestada de novo nos púlpitos. Então esse acho que é um ponto que nos ajuda a entender por como dá para ter uma igreja grande, bem apacentada nos dias de hoje. Um púlpito forte é essencial. Essencial. João Calvino dizia que o púlpito é o trono a partir de onde Deus governa a sua igreja, ou seja, o púlpito é um lugar de impacto. Então, eu impacto milhares de pessoas pelo púlpito, é um ponto. Resolve tudo? Não, mas um púlpito forte adianta muito o processo. Depois a gente tem departamentos, relacionamentos. Eu tenho mais ou menos, hoje a gente fez a conta, no final do ano, a gente tinha, no final do ano passado, mais de 1.400 pessoas envolvidas em departamentos da igreja, que acabam criando uma rede de proteção e de engajamento. Então isso faz a igreja ser forte. Então do universo de 5.000, eu tenho 1.400, ou seja, quase um terço, que está ali um pouco menos de um terço, que está impactando e movimentando, atuando. Essa turma tem um outro cuidado, está dentro de uma rede de relacionamento, está dentro de um processo de engajamento. Dentro dessa turma, eu tenho um time um pouco menor, que eu chamo de apacentadores, que trabalhando junto com os líderes, acabam criando uma rede de cuidado. Plantões pastorais e atividades que vão focando e diminuindo a igreja. Ou seja, eu não tenho pequenos grupos na maneira como ficou convencionada, mas de certa forma a minha igreja também vai sendo fatiada de tal maneira a alcançar pessoas e tornar a assistência. Há uns 2 meses atrás, a gente teve um episódio em Suzano trágico, que foi um episódio de uma chuva nunca vista na história da cidade. Foram 195 milímetros em 40 minutos. Uau. É um volume estrondoso de água. Eu estava viajando, eu estava voltando, eu estava pregando no Acre, né, Rio Branco no Acre, e estava voltando naquele dia para chegar em São Paulo. Bom, naquela tarde a chuva cai de maneira torrencial, impacta a cidade toda, e a gente consegue, naquele momento, em poucas horas, o que a gente consegue? Através da nossa rede de apacentadores, do nosso grupo de liderança, a gente consegue monitorar praticamente a igreja toda. Em poucos minutos, a gente já sabia quem tinha sido atingido, quem não tinha e quem precisava de ajuda. Ou seja, de certa forma, aquilo deu uma resposta positiva. No primeiro momento, isso já no final da tarde, quando aquela chuva cai na sexta-feira, isso foi sexta-feira, a gente já tinha uma noção de quem tinha sido tocado, quem não tinha sido tocado e quem precisava de assistência. Na manhã seguinte, eu estou desembarcando em São Paulo, voltando do Acre, nessa corrida, a gente consegue mobilizar a igreja, a gente consegue, no final da tarde do sábado, entregar cargas de alimento para que a prefeitura pudesse assistir as famílias que ficaram desassistidas. Ou seja, o esquema de ministérios, apacentadores e uma rede de cuidado bem estabelecida trouxe, no momento de tragédia, uma resposta rápida. Então esse é um caminho que a gente escolheu, se encaixou melhor com o nosso modelo de ministério, e é isso que eu quero dizer para o pastor. Às vezes ele se sente obrigado a implantar. Eu falava isso ontem à noite ainda, numa grande igreja no interior de São Paulo que eu estava pregando ontem à noite. E eu trouxe um alívio, é um pastor mais jovem, estava conversando com ele. Por quê? Você tem que fazer, você precisa fazer. E às vezes não precisa fazer, não é necessário. Você precisa encontrar um modelo de ministério que combine com a sua habilidade e com o seu perfil ministerial. Então acho que é isso, para a gente pegar essa primeira pergunta sua aí. E eu tenho visto algumas igrejas que têm, por exemplo, 5.000 membros, e eles às vezes não têm 1.400 pessoas em grupos ou em células. Então fica às vezes aquela luta para ter, porque tem que ter, tem que fazer, e às vezes não tem esse apoio, né, que você tem. Eu fiz o primeiro treinamento para pequenos grupos, eu tinha 11 anos de idade. Meu pastor já estava colocando estudos para isso, para implantar pequenos grupos na igreja. Eu tinha 11 anos, hoje eu estou com 46. Nós estamos falando de 35 anos atrás. Eu já estava fazendo e fiz outros ao longo do tempo.
Mas o que aconteceu? O meu perfil e a dinâmica do meu ministério seguiram por um outro caminho. E é legal quando você descobre a sua identidade. Isso. A grande questão que eu tenho conversado com os pastores hoje é que ele precisa descobrir duas coisas no ministério dele e organizá-las. Se ele puder pegar agora, isso aqui é um exercício simples que pode fazer a diferença na vida ministerial desse pastor, para ele gerar um impacto maior na sua igreja e fazer um crescimento, uma expansão, sem que ele disperse, sem perder, né? Uma expansão com retenção, que esse é o segredo. Eu tenho que expandir e reter, uma expansão com retenção. Pega uma folha de papel, faz um risco no meio. A coluna de cá você vai escrever o que compreende o culto. E na coluna de cá você vai escrever o que compreende a igreja. Olha essa divisão e depois tu me conta se faz sentido para você. A maioria dos jovens pastores foram criados a partir dos anos 90 no ambiente neopentecostal no Brasil. O ambiente neopentecostal no Brasil teve uma expansão extraordinária, chamando de abertura de igrejas, mas que hoje eu faço um outro olhar, um pouco crítico e um pouco analítico. Eu não estou desmerecendo o trabalho das aberturas, mas a maioria não abriu uma igreja, abriu um salão de culto. Se você olhar bem, o que é aberto ali, eu planto um salão de culto. E não tem uma igreja por trás. Por isso da rotatividade, da necessidade de criar eventos e movimentos para poder manter o lugar, porque entra e sai, é o efeito rodoviária, né? Que tem muito movimento, mas pouca permanência. Então, o culto é importante? Extremamente importante. O culto é público, já dizia antigamente, né? A expressão culto público já é uma outra expressão. Olha só. Então, o que tem o culto? O culto tem louvor, o culto tem pregação, o culto tem performance, o culto tem luz, o culto tem dinâmica, o culto tem recepção, o culto é um evento em si. De que vale o culto? O culto atrai as pessoas, o culto cativa as pessoas, o culto encanta as pessoas, o culto toca as pessoas. Mas é a igreja que está por trás que a pessoa se fixa. Então eu vou lá na Ilan. Eu chego lá, eu encontro um culto bonito, um culto alegre, um culto amistoso, um culto inteligente, um culto organizado, um culto que me encanta, que me toca. Agora, o que vai fazer eu ficar lá ou não é a igreja que está por trás. Então, a maioria de nós tem muitas vezes se concentrado no culto. Então, a gente cuida de tudo que diz respeito ao culto. Mas tem pouco cuidado com aquilo que diz respeito à igreja, que é o que fica por trás. Então as pessoas estão indo aos cultos, mas elas precisam encontrar uma igreja para se fixar. Então esse exercício é simples para o pastor. Tá? O que é culto e o que é igreja? Nem sempre são as mesmas coisas. O culto é aquilo que atrai, a igreja é o que retém. Se eu tiver um culto belo, bonito, impactante, empolgante, inspirador, eu preciso ter uma igreja que corresponda, porque o pai vai dizer, amei a igreja. Tem um departamento para os meus filhos, tem um ambiente de relacionamento para minha casa, tem um programa de discipulado e de desenvolvimento para que eu possa viver. Eu tenho o culto e tenho a igreja. A maioria de nós focou muito no culto e temos cuidado pouco da igreja. Verdade. E é interessante que, recentemente, conversando com um casal, eles foram a uma igreja, gostaram muito, voltaram uns 3 domingos mais ou menos, e depois encontraram outro casal, amigo nosso, numa festa de aniversário, e eles falaram, eu amei o culto, exatamente isso. Amei o culto. Mas eu não achei a estrutura que eu desejava para os meus filhos, né, no departamento infantil. Falta a igreja por trás. Então, geralmente, olha só, a gente tem se dividido nos dons espirituais, a gente tem se afastado. Eu costumo usar que dos dons de Efésios 4:11, a gente vai ter uma separação na igreja quando devia haver uma união. Então, geralmente, pastores e mestres andam juntos. São igrejas profundas, de boa qualidade, mas de pouca abrangência. Então, pastores e mestres estabelecem igrejas boas, de qualidade, mas pouco profundas.
Tem qualidade, mas não tem abrangência. Aí evangelistas e profetas andam junto por outro lado também, se juntam e criam igrejas de movimento, de impacto, de grande abrangência, mas que por trás não tem profundidade. Então, olha o que a gente tem. De um lado a gente tem 2 ministérios que conseguem criar uma igreja amistosa, acolhedora, saudável. Do outro lado a gente tem 2 ministérios que conseguem, né, abranger, alcançar, impactar, atrair pessoas e somaram, mas é raso. É pouco influente na vida da pessoa. E aí no meio disso tudo ainda tem os apóstolos que estão soltos por aí, que assim, a gente está buscando um lugar para eles, né? Mas eu costumo dizer que se a gente juntar os 5 ministérios da palavra, né? E acho que esse é um papel apostólico, né? Eu fiz aqui uma piada, claro, mas ele é o único dedo que toca os outros todos, né? E cria uma sinergia entre eles. Então hoje o que a igreja precisa é voltar aos 5 ministérios da palavra. Sim, ter igrejas profundas no seu relacionamento, na sua qualidade, no seu discipulado, na sua doutrina, na sua ortodoxia, mas também ter igrejas dinâmicas, evangelísticas, proféticas, abrangentes, que alcançam multidões. Se a gente consegue conectar isso, não tem o que segura. Tudo que é vivo e saudável cresce, e uma igreja viva e saudável cresce. Exatamente. Eu lembrava que meu pai sempre fala isso, é que quando a gente não leva a criança no médico para crescer, a gente leva o filho, a filha no médico, se não está crescendo. Então, tudo que é saudável, naturalmente ele vai crescer automaticamente, sozinho, de acordo com as suas fases. Isso é interessante. E a gente tem visto muito lá fora nos Estados Unidos, eles sempre falam que hoje em dia, antes os pais levavam os filhos para a igreja. Hoje os filhos que levam os pais para a igreja. Diga para nós um pouquinho como que vocês fazem essa questão infantil lá. Eu, por ter ido várias vezes, mas sempre está pregando, eu nunca parei para ver os bastidores disso. Eu vou até pular um pouco. Eu acho que o Ministério Infantil nosso é aquela ideia. A gente tem... Eu e Érica, quando começamos, tivemos esse pensamento, que ao longo do Ministério Infantil, eles teriam o conhecimento das histórias de Deus. Legal. Chegando na adolescência, a nossa expectativa é que eles tivessem experiências com Deus das histórias que eles ouviram. E chegando à sua juventude, que eles trouxessem sua experiência e as histórias de Deus para a prática da vida diária. Então esse era um processo que a gente tinha. Então nosso ministério é dividido em salas, muito comum, né, o praxe. Dividido em salas, não entretenimento, mas ser lúdico sem deixar de ser didático. Ser lúdico sem deixar de ser objetivo, sem deixar de ser, né, propositivo. Então, é lúdico, mas a gente ensina história, palavra, oração, experiências com Deus. Esse é um momento muito importante. Mas eu queria avançar um pouquinho nessa sua pergunta, indo para um ambiente que eu acho que a igreja devia olhar melhor ao longo dos anos. Porque o que a gente tem? A gente tem um ministério infantil onde você leva o seu filho pela mão. Você leva o seu filho pela mão. Então a criança, o pai leva. A gente tem um ministério de jovens onde o jovem vai sozinho. Mas entre o ministério infantil e o jovem, a gente tem o adolescente. O adolescente, ele não é a criança que você leva pela mão e não é o jovem que vai sozinho. Ele não é nenhuma coisa, nem a outra, ele está no meio. E é justamente nessa fase que eu acredito hoje, a igreja precisa dar um olhar e uma atenção. Os adolescentes são disputados. Uma característica dos adolescentes, e eu falo como um pai que já passou por 2 adolescências e está atravessando a 3ª agora dentro de casa. Então o Luiz já passou, já casou, a Ana já passou e agora estou passando com a Mariana. Estou na minha 3ª adolescência. Cabelos brancos e barba branca tem seus motivos. Vamos lá. A Ana está vibrando ali. Ó. O que acontece? A adolescência naturalmente vai procurar um grupo. É da natureza, vai caçar um grupo.
Então ele vai achar um grupo. Ou vai ser o grupo do jogo online, ou vai ser o grupo do futebol, vai ser o grupo da escola, vai ser o grupo do condomínio, ou vai ser o grupo da igreja. Então é nosso papel também ofertar esse grupo para que ele possa ter e criar as condições para que ele possa viver nesse grupo. Então eu vejo muitas vezes, já vi pais reclamar de ter que ir para a igreja, levar o filho e ficar na porta esperando o culto de adolescentes terminar para buscar. Eu vejo reportagens de pais que vão buscar seus filhos na porta da balada. Irmão, você está indo buscar seu filho na porta da igreja, esperando terminar um culto na igreja. Ou seja, o adolescente vai caçar um grupo, ele vai procurar um grupo no jogo online, no futebol, na escola, no condomínio. Então, se você oferta a ele um grupo, isso cria toda a diferença. E é o que você falou, aí os filhos começam a levar os pais para a igreja. Quando a gente começou um processo com os adolescentes em 2017 para 2018, 2017, a gente traz o nosso culto de adolescente paralelo ao culto da manhã do domingo. Naquele momento eu tinha 2 cultos na igreja. 2 cultos. O culto da noite e o culto da manhã. A gente traz o culto de adolescente paralelo ao culto da igreja, acontecendo numa sala anexa. O que acontece com o meu culto de domingo de 17 para 18? Eu começo a perceber que em 2017, a hora que eu trago o culto dos adolescentes e intensifico esse trabalho, eles se multiplicam. E se multiplicam, porque a figura e a fotografia da manhã era a família chegando. Família chegando. Bom, resultado, 2018, meu culto, um culto da manhã vira 2. E a gente passa a ter, dentro daquela sala lá, quase uma centena de adolescentes, onde cabem uns 30, 40. Por 2 vezes no domingo de manhã. É um reflexo. Então hoje a gente está aqui agora gravando, é uma sexta-feira. Daqui a pouquinho, eu vou ter 500, 600 adolescentes dentro do templo da igreja, recebendo palavra, orando. É uma igreja dentro da igreja, porque tem engajamento, tem movimento, eles têm desejo de estar juntos, eles querem estar juntos e querem se envolver em alguma causa. E que causa é melhor que a causa do evangelho? Exatamente. Então, quando você cria isso, o pai vem mesmo. Então, é o filho levando o pai para a igreja. Porque aí você tem um menino adolescente, uma menina adolescente que está mergulhado na igreja, impactado pela igreja, e o pai tem que ir para a igreja, tem que voltar da igreja. Um dia eu contei um sábado, eu fui 7 vezes e voltei 7 vezes da minha casa para a igreja. E não é porque eu sou pastor, é porque eu era pai de 2 adolescentes. Ou seja, e só não fui a 8ª porque arrumaram uma carona, porque senão ia ter 8 idas e 8 voltas. Porque eles estão engajados e empenhados. Isso é uma chave para a igreja. Muito bom. Isso faz toda a diferença, porque eles estando engajados, é uma fase que talvez sinta um pouco solitário também. A gente vê, não é coincidência, tudo que a gente tem visto de ruim em escolas e tudo mais, sempre são envolvidos com os adolescentes, né? Geralmente não são adultos nem crianças, nem jovens, são adolescentes que o mal, que a mídia, que tudo tenta atingir e dominar. Né? É bem ali onde as sementes são plantadas. Então, quando a gente olha isso, é na adolescência que ele foi plantado, é o alvo, é o adolescente, cada vez mais. E a gente precisa blindar, né? Blindar, criar essa oportunidade de grupo, de relacionamento, senso de pertencimento. Ele quer pertencer, ele não veste uma camisa porque ele está convicto daquela ideia. Ele não é uma convicção já cristalizada, formada, mas é o seguinte, eu pertenço a isso. Ele se engaja porque ele pertence. E aí as convicções vão sendo formadas. Deus queira que os nossos, os meus, os seus, os nossos encontrem bons grupos dentro da igreja, bons grupos de valor, não só dentro da igreja, mas dentro do caminho da vida para se engajar já na adolescência. Onde você vai definir seu caminho, suas propostas, é um tempo de muita formação. Eles acabam a igreja tem que olhar fazendo as escolhas certas e tendo uma vida abençoada, né, em Deus. Fala um pouquinho para a gente, Bispo, líderes e liderados. Por que para quem não sabe, é uma conferência que a gente já fez algumas vezes pelo Brasil e o Bispo Júlio foi um dos primeiros a acreditar nisso, né? Eu, junto com o meu pai, pastor Silmar Coelho, a gente fez isso lá em Suzano 2 vezes, fizemos em Brusque, Santa Catarina. Mas qual a diferença? Por que você acreditou e a gente tratar os liderados, né?
toda a conferência que eu fui, até então a gente tratava muito os líderes, e quem era liderado, não que o liderado não seja um líder, ou que o líder não seja um liderado, mas quem não foi chamado para ser o 01, por exemplo, às vezes saía de uma conferência de liderança até um pouco frustrado, né? E eu lembro uma vez conversando com o Thiago Brunet, ele falou para mim, cara, isso é fantástico, você conseguir enxergar que existe um vácuo aí para a gente falar, ensinar, treinar e ministrar aos liderados. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. É que a grande chave disso é porque a gente tem uma mentalidade formada em uma liderança baseada na posição e no título. Sim. Isso é que gera frustração. Exatamente. Porque é a mãe dos filhos de Zebedeu abordando Jesus. Senhor, no teu reino permite que um filho sente à direita e outro sente à esquerda? Qual que era a ideia que ela tinha de liderança, de autoridade? Era de posição. Sim. Ela coloca isso assim, puxa, já nem existia foto, pensa comigo, não tinha foto ainda, mas ela queria, né, vamos dizer aqui, abrem todas as aspas, que um filho saísse na foto, um à direita e outro à esquerda, na hora da coroação do rei. Ela queria isso. Ou seja, é uma mentalidade focada numa liderança por posição e título. Olha um pouco para a natureza da igreja. Onde senta? Que título carrega? Essa mentalidade ainda está muito presente dentro do ambiente de liderança. Vai poder sentar num lugar especial? Vai poder usar o título? Tem gente que você pergunta, e aí como é seu nome? O cara não usa, o cara não diz assim, Júlio, ele fala assim, presbítero Júlio. Pastor, você pergunta o nome, ele já emenda com o título, ele inicia com o título. Ele perdeu sua identidade em cima do título que ele carrega agora. Tem muito disso no nosso meio, porque a gente busca posição. Quando essa mulher, a mãe desses discípulos, aborda Jesus, ele faz uma desconstrução. Ele tira o foco da posição e do título e coloca o foco no serviço. E ele revela que toda a grandeza é concentrada e potencializada no serviço. Ele diz, olha, entre vós ninguém será o pai, ninguém será o mestre, ninguém chameis de senhor, mas faz assim, o mundo, o maior domina sobre o menor. Mas entre vocês, ele usa uma expressão muito enfática, entre vocês, Jesus diz, não será assim. Entre vocês, o maior é o que serve. Aí Jesus desconstrói toda essa condição de posição e título e coloca como foco o serviço. Então, quando a gente hoje vai falar com os liderados, quando a gente hoje vai estimular uma equipe de voluntariado dentro de uma igreja, é mostrar para eles que o foco do reino não é mais título e posição, mas o foco do reino é serviço. O que Jesus faz? Reúne seus discípulos em João 13, tira a capa, e todos nós queremos o manto. É uma realidade, a gente quer o manto, a gente quer a capa. Jesus tira a capa e a Bíblia diz que ele cinge-se de um avental. Junto ao seu avental pega uma bacia, um pouco d'água e abaixa aos pés dos seus discípulos para lavar-lhe os pés. O que Jesus está nos dando uma lição? Eu sou o líder que lidero através do serviço. O Filho do Homem não veio para ser servido. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele não veio para ser servido. Ele veio para servir. Quando a gente consegue falar isso, você consegue engajar voluntariado. Você consegue dar para as pessoas sentido no que ela realiza. Isso é muito importante. Quer engajar um liderado? Não ensine para ele apenas o que ele tem que fazer, mas mostre para ele o porquê ele faz. Quer engajar o cara da mídia? Pega o testemunho depois, pega o testemunho, aí você traz aqui. Como é teu nome? O Rodrigo. Pega o testemunho de um pastor que foi alcançado por uma mensagem dessa aqui. Rodrigo, olha como era a vida desse pastor, ele assistiu uma mensagem que a gente gravou aqui. Aí o Rodrigo que está ali na mesa, na edição, ele fala assim, caraca, o que eu fiz, hein? Mais do que gravar, mais do que documentar, eu cooperei. Então não é assim, ó, começa e termina o podcast, por que gravei?
a mentalidade dele na hora de operar vai ser outra. Com certeza. Porque ele não está engajado com uma atividade, está engajado com pessoas. E é isso que a gente precisa hoje. Então, mostra. Então, pega lá o meu menino da mídia. Outro dia chegou lá um testemunho de uma pessoa, do movimento de pessoas que tem mobilidade reduzida, usam cadeira de rodas, pessoa cadeirante e tal. E essas pessoas começaram a seguir o nosso perfil no YouTube e começaram a fazer do nosso culto o culto delas. E mandaram testemunhos para nós. Eu peguei minha galera da mídia e falei assim, ó, não é o que você faz, porque o que a gente ensina, ó, aperta o botão, para aqui, passa para lá, você aprende o quê. Mas aí a hora que você fala, isso aqui é o porquê. Ó, por quê? Aí o cara fala assim, não, é mais que captar uma imagem, é levar uma igreja dentro da casa de uma pessoa, é levar a resposta para o cara que está pensando em morrer, para o cara que já não vê mais nada, que está fechado dentro de um quarto sem janela, e de repente a tela abre como uma janela para a vida. Então, engaje as pessoas não só no fazer, mas o porquê fazemos. O liderado que conseguir ver o motivo pelo qual ele está lutando, o motivo pelo qual ele está se engajando, ele vai ser muito mais entregue. É desconstruir a questão de posição e construir uma mentalidade de serviço. Excelente. Isso a gente vê o resultado, né, no número de voluntários, né, que a igreja tem, que é algo espetacular. Eu lembro uma vez, eu percebi o pessoal que faz limpeza na igreja meio desanimado, né? Eles são lá auxiliares de serviço geral, trabalham na igreja, não os voluntários, mas especificamente um grupo de pessoas que trabalham lá. E eu senti eles bem desanimados, assim, eu fui pedir para conversar com eles, e eu comecei a conversa dizendo que um dos fatores que mais atrapalha num culto é o fator distração, né? Eu falei, você não tem ideia o que um papel de bala ou um chiclete no chão pode fazer, tirar a atenção de alguém e roubar aquele momento de ministração. Aí eu falei para eles, olha, entenda uma coisa, quando vocês estão aqui limpando, vocês não estão apenas fazendo um serviço que talvez ninguém queira fazer, até porque a gente tem voluntários que poderiam fazer, né? E fazem até, quando vocês não fazem, alguém vai fazer, alguém vai preparar. Mas entenda que vocês não estão apenas limpando a igreja, sujando as mãos, vocês estão preparando um ambiente, né? Vocês fazem parte do culto. Não existe serviço simples enquanto estiver alguém fazendo. Exatamente. É quando alguém deixa de fazer o serviço simples que você vai ver o quão complexo ele é. Exato. Lavar a louça é um serviço simples, mas deixa de lavar a louça por 2 dias. Coletar lixo na rua é um serviço simples, mas deixa de coletar lixo por 1 semana. Ou seja, o serviço simples só é simples porque tem alguém fazendo. Lavar um banheiro é um serviço simples. Passe um dia na igreja com 5.000 pessoas cruzando lá sem lavar um banheiro. Você vai perceber que o serviço simples só é tido como simples porque alguém o faz. Exato. A sala de cirurgia, né? O médico, infecção hospitalar, alguém limpou lá, alguém preparou. Então, isso é muito interessante, você poder entender a sua função que faz parte de um todo, que é preparar um ambiente de culto e glorificar a Deus através daquilo que Deus te chamou para fazer. E é muito legal nessa cultura de voluntariado, a gente vê de tudo, né? A gente vê juiz, desembargador, advogado, médico, às vezes servindo num estacionamento, por exemplo, e com a maior alegria do mundo, né? E isso é uma coisa que eu tenho incentivado muito meus amigos pastores. Bispo, eu prometi para mim e para minha equipe, né, que a gente vai tentar fazer uns podcasts curtos. E o tempo voa. Já foi. Aqui, essa já não o tempo comprei. voa, né? Então eu quero te pedir aí umas considerações finais, já para a gente encerrar, mas desde já eu quero te agradecer. A gente está aqui no Rio de Janeiro, em vez em quando você está aqui, a gente consegue se esbarrar, tomar um café, e eu também ministro lá em Suzano, na Igreja Cristã Mundial, várias vezes no ano. É um prazer, uma alegria. A sua amizade tem me abençoado muito, mas deixa uma palavra, talvez, para esse pastor que está nos assistindo, esse líder, esse liderado, essa pastora, que eu sei que vai ser abençoada. Pastor, nunca se esqueça da grandeza do serviço. Ninguém é maior que Deus. Deus não é servo de ninguém, mas ninguém serve tanto quanto Deus serve. A Bíblia diz, Isaías 64:4, que nunca se ouviu, nem se percebeu um Deus além de ti que trabalha por aqueles que nele esperam.
O próprio Deus se coloca como um ajudante, como um trabalhador, como alguém que não é servo, mas serve. Quem nos serve mais que ele? Servir não é coisa de gente pequena. Servir é para quem é nobre, para quem é resolvido. Gente grande de mentira precisa fazer alguém pequeno para que ele seja grande. Gente grande de verdade não tem problema em promover o outro. Ele faz do outro grande, porque ele sabe quem é. Talvez você está aí agora, mergulhado no serviço do ministério, desafiado a servir. Eu quero te dizer, só nobre serve. A nobreza do serviço é a nobreza do reino. Deus abençoe. Amém. Pessoal, Deus abençoe vocês. Até a próxima. Fique ligado aqui no nosso canal, se inscreva, curta, divulgue isso, mande para alguém e vem com a gente mudar a vida de alguém, abençoar um líder e um liderado. Deus te abençoe e até a próxima.